Lucas 11, de 1 a 4. Vamos ler todos juntos? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Neste sermão, nós vamos ver o que significa orar. O pão cotidiano dá-nos de dia em dia. Jesus nos ensina que ao orarmos, o pão cotidiano dá-nos de dia em dia, nós pedimos a Deus que nos dê aquilo que é necessário para aquele dia. Jesus nos ensina aqui nessa oração que tudo quanto devemos pedir seja o suficiente para a nossa subsistência diária. Nós sabemos o que significa a palavra pão. Mas quando nós oramos pedindo ao Senhor que nos dê pão, nós estamos orando também que Deus nos dê tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, como saúde, que Deus abençoe o nosso lar, nosso casamento, que Deus abençoe os nossos filhos, abençoe o governo do nosso país. Quando nós oramos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nós estamos pedindo que o Senhor nos dê roupas, vista o nosso corpo e nos ajude em todos os nossos relacionamentos. Então orar o pão cotidiano de cada dia significa pedir a Deus que nos supra daquilo que nós precisamos diariamente. Esta oração também é Jesus nos ensinando a sermos pessoas moderadas. Jesus nos ensina a pedirmos o pão, não o luxo. Jesus nos ensina a pedir aquilo que é necessário para as nossas vidas, não o supérfluo. Então, com isso, Jesus nos ensina a pedir tão somente aquilo que é necessário para nós, para a nossa subsistência diária. É interessante essa questão da moderação e do equilíbrio, como a Bíblia não nos ensina nem a miséria, a pobreza extrema. Nós não devemos buscar isso. E na Idade Média surge ali o movimento dos franciscanos, que é até conhecido nos nossos dias, que fazem um voto de pobreza, entendendo que para servir a Cristo eles devem viver numa pobreza quase que total, abrindo mão de qualquer finança. Também a Bíblia nos ensina a irmos a outro extremo, de dependermos e buscarmos o luxo, a prosperidade, como algumas igrejas, inclusive, defendem nos nossos dias. É interessante o provérbio, lá do capítulo 30, no verso 8, a palavra de Deus diz assim: afasta-te de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue, e diga: que é o Senhor? Ou que empobrecido não venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, aqui, a oração do Pai Nosso, quando nos ensina a orar o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, Jesus está nos ensinando a sermos contentes, a sermos moderados, a sermos equilibrados. Nós não podemos nem ser miseráveis, mas também não podemos ser ambiciosos a tal maneira de acharmos que a nossa riqueza nos torna independentes de Deus. O apóstolo Paulo,
ele escreve lá em 1 Timóteo 6, do 8 em diante, o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A Bíblia não recrimina a pobreza e muito menos a riqueza. Não é pecado ser pobre e não é pecado ser rico. Mas a Bíblia nos alerta para ambos os perigos de ambos os extremos. Na questão da riqueza, nós vimos aqui em Timóteo que a abundância de bens pode muitas vezes nos afastar de Deus. Mas além da moderação, quando nós oramos o pão cotidiano, dá-nos de dia em dia, significa confiança. Confiança em Deus. Jesus nos ensina a orar. O pão cotidiano nos dá de dia em dia, para nos ensinar a confiar no Senhor Jesus. A confiar no Pai, melhor dizendo. A confiar na provisão e no cuidado diário de Deus para com as nossas vidas. Nesta oração, Jesus nos mostra a verdade bíblica do cuidado de Deus diário conosco. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E aqui o Senhor Jesus diz que nós não devemos nos preocupar com a provisão do futuro, mas nos preocuparmos com a provisão diária. Pedirmos para o hoje tão somente. Aqui também Jesus não está dizendo que nós não podemos ser previdentes, pensar no futuro. Mas o que Jesus está nos ensinando é para nós não ficarmos ansiosos com o dia de amanhã. Eu me lembro, sabe, irmãos, que nessa pandemia, quando começou, eu confesso que eu comecei a ficar meio surtado. Tão surtado que sabe o pacote de pão Puma? O primeiro pedaço e o último, eu não como aquilo. Alguém aqui come o primeiro e o último? O Chico, a Ana, o Carlos, só você. Lá em casa ninguém come aquele pedaço. E naquela crise eu comecei a comer o primeiro pedaço e o último. Porque eu falei, eu não sei como vai ser amanhã, Senhor. Eu não sei se eu vou receber. Mas deixa eu falar para você uma coisa, eu estava equivocado. Porque eu até ganhei peso na pandemia. Porque Deus cuida de nós diariamente. Eu estava ansioso no início da pandemia. Agora, também não estou falando que está certo jogar o pão, tá? A primeira fatia. Jesus nos disse que quando Jesus operou o milagre, Ele mandou os discípulos guardarem o restante dos pães. Mas eu acho que não era um pão tão ruim como aquela primeira fatia e a última que vem, né? Eu, infelizmente, depois que vi que Deus é provedor, continuo não comendo a primeira e a última fatia do pão. Então, Jesus quer nos ensinar a descansarmos nele, a lançarmos a nossa ansiedade sobre ele, a confiarmos que diariamente ele cuidará de nós. Deus começa a nos ensinar o seu povo lá no deserto com o maná. O maná era dado diariamente, é o pão que desceu do céu. Né? O maná era dado todos os dias. Vejam que lá em Êxodo 16, versículo 4, a Bíblia diz assim: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não,
Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem cada dia. Então, numa semana de 7 dias, o Senhor dava a porção necessária. Durante 5 dias, ele dava a porção necessária para aquele dia. No sexto dia, Deus dava a porção dobrada para que no 7º dia o pessoal, o povo de Deus não trabalhasse, né? Isso até mesmo antes de Deus estabelecer o 4º mandamento. E é interessante que algumas pessoas preocupadas com a previdência do outro dia, elas colhiam a mais nos dias que não eram dados, que Deus proibia colher a mais. O que acontecia? O maná era estragado e era ali, aqueles que guardavam a mais, o maná apodrecia e dava bichos. Então, quando Jesus ensina a orarmos dizendo: o pão cotidiano dá-nos de dia em dia, Ele está nos ensinando a confiar nele, a fazer o que Pedro escreveu lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Aqui na igreja tem muito autônomo, né? Tem o Chico, tem o Mozart, tem a Kátia agora, que eu vi lá abrir uma loja. Tem a Janaína, minha esposa. Tem os meus pais. Tem o André, que está aqui. O Normando. E a vida de um autônomo, eu imagino que não deve ser fácil. O autônomo, eu falo isso porque eu sei, meus irmãos, que lá para o dia 6, dia 7, o meu salário está caindo na minha conta. Graças a Deus. Mas o autônomo, ele tem que lançar, talvez, mais do que nós, assalariados, a preocupação. Será que amanhã vai vender? Será que amanhã, será que eu vou conseguir vender? Será que eu vou conseguir trabalhar? Mas quando o Senhor Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia, Ele está nos ensinando: não fique ansioso. Lance sobre mim toda a sua preocupação. Confie em mim. Também orar, o pão cotidiano dá-nos de dia em dia, significa que reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes do Senhor. E quando eu digo que nós somos totalmente dependentes de Deus, eu não estou falando só de nós crentes. Toda a humanidade depende de Deus. Até mesmo aqueles que acreditam que não dependem de Deus, não tem problema. Eles podem não acreditar, mas o fato deles não acreditarem não muda esta verdade, que todos os homens dependem do Senhor. Por mais ricos e poderosos que sejam, por mais incrédulos que sejam, todos os homens dependem de Deus. Todos nós dependemos dessa chuva que cai. Todos nós dependemos do sol a brilhar. Todos nós dependemos das estações do ano bem controladas. Se Deus não abençoar com as chuvas, se Deus não abençoar com um tempo temperado para que as plantações possam produzir, todos nós estaríamos perdidos. Essa pandemia nos mostrou que o dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro não pode comprar a vida. Ricos e pobres foram enterrados na mesma época. A nossa vida depende do Senhor. Ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Jesus, quando nos ensina a orar, o pão cotidiano dá-nos de dia em dia, Ele está nos lembrando: você depende totalmente do seu Pai Celestial. Isso é bom, não é?
para nós que cremos no Senhor Jesus, para nós que tivemos os nossos olhos abertos por Deus, para enxergarmos as verdades espirituais, é bom saber que somos totalmente dependentes de Deus. No Salmo 104, no versículo 13, a Bíblia diz assim: do alto da tua morada, rega os montes. A Bíblia se referindo a Deus. Deus do alto da sua morada rega os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que toda a terra tire o seu pão. Então, o pão nosso de cada dia vem de Deus, vem do Senhor. Este salmo nos mostra que é o Senhor que rega os montes, que farta a terra, que faz com que a terra produza fruto. Este salmo nos mostra que é Deus quem faz com que a relva cresça para que os animais se alimentem. É Deus quem nos dá plantas e nos alimenta através dessas plantas, dessas plantações, de onde nós tiramos o nosso pão. O apóstolo Paulo, ali em Atos 14, quando ele está no Areópago, os irmãos se lembram que houve uma discussão, Paulo se levanta para discursar, melhor dizendo, ele está ali em Atenas e ele vê a idolatria dos gregos ali de Atenas. Então, dentre essa idolatria e os vários altares para deuses diferentes, havia um altar para o Deus desconhecido. E Paulo vai dizer que esse Deus ao qual eles chamavam de Deus desconhecido é o Deus de Israel, é o grande eu sou. E nesse sentido, também Paulo mostra aqueles homens e mostra-nos que todos dependemos totalmente de Deus. Paulo declarou o seguinte em Atos 14, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quem nos alimenta é o Senhor, dando-nos chuvas e estações frutíferas. Quem cuida de nós é o Senhor. Então nós devemos ser gratos a Deus, por exemplo, por hoje estar chovendo. Portanto, quando nós oramos pedindo a Deus que nos dê o pão, significa que nós recorremos à graça de Deus, reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor e reconhecendo que a nossa vida depende totalmente de Deus. A nossa vida depende totalmente de Deus. E como é bom depender de Deus. Davi, na sua velhice, disse o seguinte no seguinte salmo: fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Louvado seja Deus, porque Deus cuida de nós. Então, aqui nesta oração, nós aprendemos a depender de Deus, a confiar em Deus, a nos lembrarmos que somos totalmente dependentes do Senhor. Mas talvez você possa se perguntar o seguinte: Mateus capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém? Se Deus sabe do que eu necessito, por que eu devo orar? Por que eu devo pedir pelo pão, pela saúde, pela paz da nação, pela minha família? Se Deus sabe que eu preciso de um emprego, por que eu devo pedir isso a Ele? Irmãos, nós devemos pedir a Deus, não porque Deus não saiba o que a gente precise. Ele sabe.
Ele sabe todas as coisas, mas nós devemos orar, porque o valor da oração não está no fato de revelarmos alguma novidade para Deus, mas o valor da nossa oração está no fato de que, ao orarmos, nós estamos nos relacionando com Deus. Por alguma razão que eu não sei explicar, Deus gosta de conversar conosco. Por alguma razão que eu não sei porquê, porque não há nada interessante em mim e em você, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Criador dos céus e da terra, o que faz mandar a chuva e cessa a chuva, o que controla o universo, Ele gosta da sua presença. E nesse sentido, os pais terrenos são parecidos com o nosso Pai Celestial. Vocês que são pais aqui, gostam da presença dos seus filhos? Ou vocês acham que ser pai é só dar um presente para o filho? O que vocês pensam de um filho que recebe um belo presente do pai e nunca mais conversa com seu pai? O que vocês pensam de filhos que só procuram o pai quando precisa de alguma coisa? Você já viu, tem pai que quando vê o filho chegando, fala assim, o que você quer? Porque ele já sabe que aquele menino não vale nada. Irmãos, por que nós devemos orar? Porque Deus quer a nós, Deus nos quer. Deus quer a nossa presença. Assim como meu pai. Eu preparando esse sermão, eu pensei, Deus, eu acho que eu estou em falha contigo e com meu pai. Porque eu só procuro os dois para pedir alguma coisa. E eu falei, preciso visitar mais a minha família. Preciso estar mais com meu pai, sem interesse. Eu sou um filho mau, tanto com o Pai Celeste, como com meu pai terreno. Por que, Francisco, nós precisamos orar se Deus já sabe do que nós precisamos? Porque Deus tem prazer que estejamos na presença dEle, conversando com Ele, nos deleitando nele. Deus tem prazer que mostremos, que entendemos, que nós sabemos que Ele é o provedor. Deus tem prazer que nós demonstremos a Ele a fé de que diariamente Ele irá nos sustentar. Deus tem prazer que demonstremos a Ele a nossa total dependência. Então, Deus quer que nós estejamos com Ele, porque assim como um pai precisa e deseja do seu filho, melhor, deseja a companhia do seu filho, Deus, por alguma razão, quer que estejamos na presença dEle. Embora nós não tenhamos nada a oferecer ao Senhor, o Senhor tem prazer quando estamos com Ele. Deus gosta, viu, Érica, de ouvir as nossas orações. Deus gosta de ouvir os nossos pedidos mais tolos. Às vezes, eu lembro que uma vez eu falei que eu e a Janaína oramos pelo nosso cachorro. E o irmão disse, mas pode orar por cachorro? Eu falei, não sei. Eu sei que eu orei. O bicho estava estribuchando lá na minha frente, morrendo. A gente não podia fazer nada. A gente orou por Deus que criou aquele cachorro. Aí se não pode, meu irmão, orar por cachorro, você me perdoa, tá certo? Mas nós oramos. Isso pode parecer muito besta para você, mas não é besta para o nosso Papai do céu. Os seus pedidos, que podem ser fúteis para as pessoas que estão à sua volta. Às vezes eu falava com a Janaína, eu não aguento esses pais orando pelos filhos dele, é todo dia. Todo dia esses homens, essas mães vêm aqui na reunião de oração e falam, eu quero orar pelo meu filho. Eu falava para ela dentro do carro, Deus já sabe. Deus já sabe que os filhos dele precisam ser convertidos. Mas eu quero dizer que para mim o seu pedido pode ser repetitivo, banal, mas para Deus não é.
E eu fico admirado de ver Deus restaurando a vida dos nossos filhos por meio de pais que oram. Deus, meus irmãos, Ele tem prazer em ouvir as nossas petições. Eu quero encerrar o meu sermão nesta noite, lembrando a cada um de nós que a oração, o pão nosso, ou o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, nos ensina que todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades devem ser levadas a Deus. E Deus se importa com tudo aquilo que nós entregamos a Ele. A oração do Pai Nosso, portanto, ela nos lembra de que devemos ser contentes, confiantes, totalmente dependentes do Senhor. E ela nos ensina que se Deus sabe tudo o que nós precisamos, por que devemos orar? É porque Deus, por alguma razão que eu desconheço, Ele nos quer. Deus está interessado em nós. Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele quer que nós estejamos na presença dEle.